E vamos falar um pouco sobre o próximo arco de Bleach. E está acontecendo no Japão nessas últimas semanas um evento especial onde está acontecendo uma exposição sobre a obra de Bleach. Exposição essa que está acontecendo no Japão e eu não tenho informação, ainda não foi divulgado, se em algum momento eles pretendem trazer para o resto do mundo. Afinal, Bleach não é famoso só no Japão, ele é famoso no mundo inteiro. E daí, através dessa exposição, tiveram várias artes exclusivas que o Kubo apresentou, vários conceitos, histórias, e no meio disso ele fez um grande anúncio que seria envolvendo o próximo arco de Bleach, falando qual é o nome do arco que vai ser Batismo das Mandíbulas do Inferno. Isso é uma tradução meio livre, pode ser que o título quando sair oficialmente mude, porque esse é, de novo, a tradução livre, tentam normalmente mudar para dar um nome mais comercial, porque Batismo das Mandíbulas do Inferno, para nossa língua, por exemplo, não fica um título tão atrativo, mas esse seria o título. E aí a partir daí eu pensei, só teve esse anúncio e também tiveram algumas artes já mostrando como seria o começo do próximo capítulo. Artes essas que não estão online, não vazaram de maneira nenhuma. Só quem estava na exposição conseguiu ver. Então a partir daí eu pensei, vou fazer um vídeo sobre isso. Gosto muito de Bleach, tenho a obra na minha coleção, tem vários vídeos aqui no canal já falando sobre Bleach, tanto a obra normal como do anime novo que saiu. Então eu resolvi discutir um pouco sobre esse arco, o que pode acontecer nele e o que provavelmente vai acontecer nele. Bom, vamos falar um pouco primeiro sobre o final de Bleach, mais especificamente sobre o último capítulo. Para quem lembra rapidamente o que acontece, eles mostram o que acontece no futuro de Bleach depois da batalha, da grande guerra que teve, onde para muitos o Ichigo é considerado um herói, e a gente mostra o que está fazendo na vida dele depois de se tornar um herói, mostrando que agora ele consegue percorrer entre a Soul Society e o Karakura, vamos dizer assim, no mundo humano de uma maneira normal, e que a gente conhece o filho do Ichigo, e logo depois que a gente conhece o filho do Ichigo, a gente também conhece a Ishika, que é a filha da Rukia junto com o Renji, e depois a gente vê como é que estão os personagens no futuro, e a obra se encerra. Quando a obra se encerra, você imagina, é mais um daqueles finais que muitos mangás shonen faz, que é um final, a gente vê, depois que se encerra tudo, a gente vê como aconteceu a vida de cada uma daquelas pessoas, e aí se talvez algum dia alguém quiser fazer uma continuação, pode ter, mas se não acontecer também, tá um final fechado aqui. Essa é a ideia de Bleach, como muitas outras obras, principalmente shonen, fazem. Pra quem não lembra, Bleach acabou de uma forma muito abrupta. Porque o que acabou acontecendo? Quando Bleach lançou lá no começo, ele era um dos mangás mais vendidos da Jump. Tanto que, quando ele começou a ser vendido, ele foi chamado de os 3 pilares da Jump, que eram os 3 mangás que mais vendiam e eram considerados a parte estrutural da editora. Tanto que os mangás que vieram depois dali tentaram pegar muito a base do que eles faziam para poder usar, eles que já usavam base de mangás mais antigos para fazer isso, e eles também eram que davam mais lucro. E esses 3 mangás que eram os 3 pilares eram Bleach, Naruto e One Piece. Bleach fazia muito sucesso e através disso ele vendia muito, teve seu anime, mas o problema é, ao longo do processo de publicação, Bleach foi perdendo um pouco da sua popularidade, e tanto que o anime praticamente foi cancelado. E depois que o anime foi cancelado, o mangá foi perdendo mais popularidade ainda. Até que quando tá chegando no final, Bleach ainda estava meio que indo para sua reta final do seu arco final, mas você vê que o Kubo ainda tinha muita coisa para falar sobre a obra. Ele tinha muita coisa para contar, mas aparentemente o mangá meio que foi cancelado. Então a partir daí o Kubo meio que fez um final bem aleatório para Bleach. O final de Bleach não é bom, principalmente porque não deixaram o Kubo escrever como ele queria. Pode ter vários problemas de escrita, pode ter vários problemas em relação a como o Kubo fala a sua história, mas é inegável que ele merecia contar o final da obra como ele queria contar. E aí meio que encerrou de uma forma até boba. Você vai ver o final de Bleach, você vê que ele não é um final bom, muito porque parece que foi muito do nada aquele final. Não teve aquele clímax como muita gente esperava. Tanto que o Kubo falou que depois ele iria ter escrever nas novels como seria um final mais pensado daquilo. Só que depois disso, Bleach ficou um pouco as pessoas deixando de lado em relação a como se falava, principalmente porque ele foi cancelado. E depois o Kubo voltou com outro mangá chamado Burn the Witch.
E o mangá foi bem, vendeu bem, e logo depois que ele vendeu, eles resolveram anunciar que vamos terminar o anime de Bleach. E esse foi um ótimo anime pra quem é fã de Bleach, porque eles vão pegar o arco final de Bleach, que não tinha se encerrado de adaptar, adaptaram ele, estão adaptando ele como um todo, porque ainda não se encerrou até onde esse vídeo está sendo publicado, e eles colocaram numa animação muito melhor, numa animação mais moderna, com muito orçamento nela, e a popularidade de Bleach voltou. E no meio dessa popularidade, com o anime dando muito certo, já anunciaram, por exemplo, que o anime de Burn the Witch vai ter uma continuação, vão ter mais episódios, teve um especial no fim de ano, e tudo isso é porque o Bleach voltou a dar certo. Burn the Witch mostrou que o Kubo ainda tem um público que ele ainda vendia, Bleach mostrou que as pessoas ainda têm interesse em Bleach, e aí se vendeu. Nesse processo, entre o cancelamento do final de Bleach, vamos dizer assim, até o lançamento do anime, além de Burn the Witch, Kubo também lançou um one shot focado mais na história pós-Bleach. E aí, que seria contando meio que um pequeno volume mostrando o filho do Ichigo. E nem era tanto um one shot, ele chama de one shot, mas ele praticamente é o começo de um arco. Porque quando tem um one shot, você pode perceber que não é uma história com começo, meio e fim. Na verdade, ela é uma história que ela começa algo maior. Aí nessa semana ele anunciou que o mangá não se encerrou e que ele planeja continuar a obra a partir daqui. E pra gente agora especular no que vai ser essa obra, o que vai ser esse arco, a gente vai entrar nos detalhes do que acontece no one shot. Então se você não leu o one shot, aqui vai estar cheio de spoiler do final de Bleach que eu já falei e mais o que acontece no one shot. Eu não vou descrever o one shot inteiro como normalmente eu faço numa análise, porque eu quero fazer isso à parte. Aqui é só pra falar os pontos principais, pra falar o que vai acontecer nesse próxima saga que Bleach vai mostrar. Porque como eu falei um pouco antes, o one shot não é um one shot, ele é um começo de um arco. E o one shot começa com o filho do Ichigo dormindo junto com o Kon no seu quarto. Pra quem não sabe, o filho do Ichigo chama Kazui. E a partir daí, a Orihime vai ver como é que ele tá dormindo, e logo depois que ela vai ver, ele acaba fingindo estar dormindo, ele acorda, e ele e o Kon acabam pulando num peixe, um espírito de peixe, e eles vão pra cidade. Nessa parte tem até uma descrição muito interessante que pode ser importante pro arco, porque normalmente quando o Kubo coloca essas descrições no começo, são importantes futuramente, onde o Kazui descreve um pouco a vida de dois peixes, que ele tinha dois peixes pequenos no aquário, e um deles morreu, e ele sentiu que um deles se sentia muito solitário. Só que depois de um tempo, esse peixe que se sentia solitário acabou crescendo e ficando mais forte. E no final ele percebeu que a morte daquele peixe que teve não foi uma morte injustificável, foi uma morte que na verdade deixou ele mais forte. É um pouco aquela frase de a perda que nós temos na nossa vida nos fortalece, a nossa queda ajuda nós a crescer mais. É uma frase meio nesse sentido. E aí você pode ter duas interpretações que podem ser usadas no próximo arco de Bleach. Será que o Kazui está mencionando que ele tinha uma irmã mais nova ou um irmão mais novo que acabou morrendo e agora ele pode aparecer? Ou ele tá mencionando que ele sempre foi sozinho, porque o pai dele é o Ichigo, o pai dele é o Shinigami, a mãe dele praticamente tem poderes, e por causa disso ele sempre se sentiu muito isolado. E ele se sentindo isolado, cada vez ficou mais forte. Acho que é uma discussão interessante que pode aparecer no próximo arco de uma maneira bem interessante. Logo depois o Kazui foge de casa, ele já mostra que ele é um Shinigami, isso mostra desde o capítulo final de Bleach, onde ele já consegue virar um Shinigami, mas aparentemente isso é escondido, ninguém sabe que ele vira um Shinigami, sem ser ele, o Kon e a Ishika, que é a filha da Hulk e do Range. Logo depois ele encontra um fantasma, esses fantasmas, e você vê que ele tem o mesmo poder do Ichigo, quando o Ichigo era adolescente, de falar com pessoas mortas, espíritos que estão vagando por ali. Eles chegam no santuário, e logo depois que ele chega no santuário, ele consegue invocar espíritos, batendo a mão. Depois que ele bate a mão, aparece uma boca gigante, meio que acaba a parte do Kazui no capítulo. Logo depois a gente já vai para Soul Society, onde a gente vê a Ishika, que é a filha da Range do Hulk e da Rukia. Essa parte que eu falei que eu vou pular por causa que não entra muito no que importa pro capítulo seguinte. O que importa falar aqui é que a Ishika, a gente vê um pouco da personalidade dela, vê que ela é meio a mistura da Rukia com o Range mesmo, que ela tá treinando com o Kitaki, e que logo depois a gente chega na parte que importa. O Range tá falando com o Ichigo na Terra através de um telefone, e ele fala que eles vão ter um funeral pros capitões, que é uma cerimônia que eles fazem de 10 anos depois que um capitão morre, e que o Ichigo estaria convidado. E a missão que eles têm que fazer é o seguinte: eles têm que ir na Terra, pegar um Hollow e matar esse Hollow na frente do túmulo do capitão. E a partir daí, isso meio que seria uma cerimônia, um ritual que eles iriam fazer. Logo depois tem todo um capítulo, como eu falei, tá pulando, onde eles falam, aparecem outros personagens, mostra como eles estão mais velhos, e aí o Mayuri acaba aparecendo e falando que todos os vice-capitães vão ter uma missão de ir pra Terra, pegar um Hollow pra aí sim levar no funeral e fazer essa cerimônia. Todos os vice-capitães acabam chegando na Terra, e quando eles chegam na Terra, o Range e o Ichigo estão conversando, porque o Ichigo não é capitão, mas ele tá no meio, e a Ishika acaba seguindo eles. Eles acabam conversando, até que a Ishika percebe que tem uma criatura misteriosa atrás de todos os vice-capitães.
capitães. E percebe que nem eles perceberam. Ela grita chamando o Randy, mas ele é acertado por uma dessas criaturas, e aí eles percebem que essas criaturas misteriosas não têm Heiatsu, e por eles não terem Heiatsu, os Shinigamis não conseguem sentir ele na primeira vista. O Ichigo acaba destruindo algum deles, acaba tendo uma sequência de ação, e logo depois aparece, depois que eles destroem todas aquelas criaturas misteriosas que apareceram, um velho conhecido aparece, que é o Cisaie. Pra quem não lembra quem que é o Cisaie, ele é aquele personagem que ele apareceu no arco do Ecomundo, dos Quincy, dos Espadas contra os Shinigamis. Ele era um dos personagens que lutou contra o Uryu, contra o Randy e também contra o Mayuri. E no final, quando eles estavam lutando, o Mayuri jogou uma droga dentro dele que fez com que ele passasse muito lento e ele ficasse a eternidade lutando. Ele morreu e ele foi pro inferno. E essa volta que ele aparece já é ele voltando do inferno. Quando ele chega do inferno para conversar com eles, ele explica que ele realmente morreu e que o inferno é um lugar incrível, que o inferno deixa ele mais forte, mais poderoso e que tudo que ele sente é raiva e ódio. É como se ele perdesse a sanidade que ele tem e agora ele virasse alguém louco pra morte e luta. Porque vai lembrar, ele não era esse cara maluco, ele era um cientista muito inteligente que obviamente tinha suas ideias mais malucas, mas ele era um cientista que era muito inteligente. Ali ele fala, todo o ódio faz com que ele tire todo o seu poder, porque através do ódio ele fica mais forte. A partir daí o Randy tenta salvar sua filha, eles lutam e a gente vai pro funeral onde os capitães estão esperando as pessoas. Algo misterioso aparece na frente dos túmulos dos capitães e essa coisa misteriosa não tem Heiatsu. E a partir daí o capitão, o Shunsui, ele explica um velho ditado, uma lenda que existe no mundo que fala um pouco sobre como funciona a Heiatsu das pessoas, como funciona cada nível de Heiatsu e que uma delas é tão forte que a Soul Society não conseguiria pegar. Logo depois disso, a gente volta para o Cisaie e ele explica o que está acontecendo. Ele explica que aconteceu. Quando os capitães acabaram morrendo, e quando o Aizen sumiu, e quando praticamente pessoas morreram naquela guerra, acabou sobrecarregando o inferno. E sobrecarregando o inferno fez com que a balança que existe entre eles, para ter o equilíbrio das almas, acabou se destruindo de dentro para fora. E essa destruição fez com que o inferno se abrisse, e que ele e que outras pessoas conseguissem sair do inferno. E aí é que entra um lance. Quando acaba tendo esse funeral de 10 anos, e que acaba acontecendo tudo isso que aconteceu, quem acaba indo pro inferno e renascendo? Os capitães. Os capitães, eles praticamente morrem, eles vão pro inferno e eles ficam presos lá. E quando eles ficam presos lá, eles ficam no inferno para sempre. Mas o que acaba acontecendo? Eles acabam ficando igual o Cisaie. Eles acabam virando pessoas que não têm mais essa consciência total. Eles sabem o que eles estão fazendo, mas é como se o ódio dominasse eles. É como se a partir daí eles não tivessem mais confiança do que é o bom e o mal. É como se eles fossem corrompidos pelo inferno. Tanto que eles mencionam quem tá no inferno. Ele fala que o Yamato tá no inferno, e aí Thor, que ele vai continuar falando, ele acaba sendo interrompido pelo Ukitake, que você vê que tá usando um poder e puxa ele de volta pro inferno, abrindo um portal. Logo depois o portal fecha e o capítulo se encerra. E aí a gente meio que já consegue ter as especulações do que vai ser a partir daí essa saga. A saga vai ser no inferno, o próprio título já diz disso, e a gente já percebe quem vai ser o vilão do arco, como ele vai funcionar. O vilão vai ser os capitães, e isso é muito interessante. Capitães fortes como o Yamato e também o Yamamoto, né, e também outros que morreram ao longo da guerra e antes, vão reaparecer nesse próximo arco agora como vilões. E provavelmente vai ter um vilão mais forte do que ele que tá organizando todo mundo, que é o cara que domina o inferno como um todo. Então a partir daí começa a especulação do que vai ser o próximo arco. O próximo arco provavelmente vai ter uma função muito importante, o filho do Ichigo, porque ele já provou que ele consegue abrir portais para outros lugares. E pelo que aparece na aparência do que ele invoca, parece um portal pro inferno. Vai ter muita função a filha da Rukia com o Randy, porque ela visivelmente consegue ver espíritos mais fácil do que os outros conseguiam ver. O Ichigo vai ter uma função muito forte, que ele é o protagonista, e também vamos ter os capitães de volta. Então, pra quem gosta de Bleach, a gente fala dos capitães, não gostou que eles morreram, eles vão voltar, mas agora provavelmente como vilões, e isso eu achei muito interessante. E essa que eu queria falar como uma especulação do que é o próximo arco. Uma importância para cada um dos personagens, uma importância para a volta dos capitães, e essa seria uma especulação máxima do que seria a partir daí. Outra coisa que dá para discutir é quem vai ser o protagonista desse arco. É o Ichigo? É a Ishika ou é o filho do Ichigo? Qual desses três vai ser o protagonista? Porque o capítulo mostra muito bem que
tenta ser uma passagem de bastão. O Ichigo, ele aparece muito no capítulo, obviamente, mas quando você pensa, ele não tá aquele protagonista como ele era antes. Ele é aquele protagonista que ele tá muito forte para ser o protagonista da história. E normalmente quando você tem um filho na sua obra, você tenta passar o bastão para a próxima geração. Então, tem duas opções ali. Ou vão passar pro filho do Ichigo, que é uma possibilidade grande, ou vão passar que tá aprendendo a ser um Shinigami, que provavelmente vai ter as forças do pai e da mãe, então ele pode ser o Shinigami mais forte de todos, como normalmente acontece. Ou vão passar pra filha, pra Ishika, que é a filha do Renji Karukia, porque ela teve muita participação nesse capítulo. Ela praticamente é a protagonista do capítulo, é a que mais faz as coisas acontecer. Então, essa é uma outra pergunta. Quem vai ser o protagonista? Eu acho que ele vai manter o Ichigo, até porque já que ele vai voltar com os capitães tão fortes, não tem como passar pra uma criança o bastão no capítulo da saga. Mas, e o filho dele não parece alguém que quer passar o Ichigo de poder, que quer ficar mais forte. Ele não tem essa ideia. Então o Ichigo ainda vai ser o protagonista, eu acho. Mas tem outras possibilidades. Isso é interessante. E a última discussão que eu ia trazer aqui é Burn the Witch. Parece estranho que eu vou falar, mas Burn the Witch também entra forte nessa discussão. E por que eu falo isso? Porque Burn the Witch, pra quem não leu o mangá, e aqui vai ter um spoiler, o final do capítulo dos primeiros volumes aparece, do one shot também da animação, aparece que Burn the Witch se passa no mesmo universo de Bleach. Tanto que lá ele se passa dentro da Soul Society. E desde que isso aconteceu, a gente espera que tenha uma ligação. Não fala em qual momento se passa, mas dá pra entender que se passa atualmente. Porque Burn the Witch já tem celular, já tem tecnologia, e eles mencionam em Bleach agora que eles têm celular também. Então deve se passar na mesma época. Então o Kubo já falou que Burn the Witch vai ter continuação, vai ter mais capítulo depois de acabar Bleach, acabar o anime de Bleach. Então isso é interessante. Pode ser que até isso tenha uma ligação e vire um universo só, a gente vê personagens do Burn the Witch entrando em Bleach. Isso aí já é uma especulação, mas pode acontecer considerando como estão os universos se colidindo e como eles podem se aparecer. E a última coisa que eu queria discutir é a conclusão de tudo. A conclusão precisava de mais arco de Bleach? Na minha opinião, se eu pudesse escolher, na verdade, eu gostaria que o Kubo tivesse a possibilidade de encerrar o final do mangá de uma forma como ele queria, mais do que ter uma continuação. Mas se for pra ter uma continuação, depois de anos que ele conseguiu parar, pensar, se ele tem uma ideia boa, eu acho que pode ter uma continuação. Mas pra mim eu não vejo tanto sentido assim também. Eu acho que a obra já se encerrou ali, os arcos se encerraram. Então pra mim, se você falasse, precisa de mais capítulo? Não, eu vou ler? Com certeza. Mas eu acredito que o grande ponto pra mim, eu preferia mais que tivesse uma conclusão da cabeça do Kubo, da obra como um todo, do que cancelarem a obra dele, do que realmente simplesmente continuarem com outros capítulos, outras sagas. Tanto que eu acho que tem muita coisa que ficou aberta nos arcos passados que seria mais interessante fechar do que começar a abrir novas coisas. Mas no final, eu fico feliz que Bleach vai voltar, mas eu acho que tem coisas mais interessantes para se fechar antes de continuar essa história. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você gosta de Bleach? Você não gosta? Tá ansioso para um próximo arco? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.